Abel Ferreira foi perguntado sobre a falta de repertório nesse momento no Palmeiras e não gostou. Crise, hein? Você não acha que falta repertório? Não é muito pouco para esse time do Palmeiras, devido à qualidade dos jogadores e o seu tempo de trabalho aqui no Brasil? Como é que foi a jogada do Lopes, do gol que falhou? Um cruzamento. Como? Foi um cruzamento Como? que o Lopes ganha na frente. Foi um quê? Um cruzamento, um Não, lançamento. Foi um passe. Como é que foi Lançamento. ontem? Foi um lançamento. Como é que foi ontem o gol espetacular do Internacional? Eu acho que você, Não, como é que foi, sabe? você Como é que deveria foi? analisar o Palmeiras, não os outros times, né? Não, eu analiso a forma que mais golos faz. E para que você saiba, que é repórter e tem que saber, 80% dos golos, 80, não são 100, são feitos de combinações de cruzamento, ou rasteiros, ou 2 contra 1, ou passes atrasados. É assim que se fazem. E foi isso que nós fizemos durante os anos todos e vamos continuar a fazer. Mas o Palmeiras não está Isso é uma deixando de história- trabalhar a bola no chão para cruzar muitas bolas? Parece que é um time que não trabalha a jogada, o É a Palmeiras. sua opinião, entendo, é a sua opinião. Abel. Até o Marcão se manifestou sem dar nome aos bois, mas olha o que ele disse. Rapaz, será que já tá cavando a saída? Tá sem paciência, estúpido, deveria usar a coletiva para explicar suas dificuldades pra gente. Tem crédito. Iríamos tentar entender o seu lado, mas tá arrumando desculpa onde não tem. Tá há tanto tempo no futebol e esqueceu que o ânimo do torcedor é o reflexo do que o time apresenta, conhecendo a casa, em vez de pacificar, vai arrumar mais problemas. Falando em conhecer a casa, Edu Dracena, e essa casa, como é que se arruma? O Marcão falou bem, eu concordo com ele também. É claro que você perde um título da maneira como foi para o seu maior rival, né? Para você ter uma resposta logo em seguida, você pega um time como o Botafogo, muito bem armado e jogou muito bem contra o Palmeiras, né? E aí a questão o time não está jogando bem. Os 2 jogos da final não jogou bem. A gente tem que ser realista isso. Tem potencial para jogar? Tem. O Abel já tirou desse time? Já. E tem condições de reverter essa situação? Sim, Renato. Agora, ele tem que ter tranquilidade nesses momentos, até mesmo para os jogadores. Porque os jogadores vendo essa entrevista, isso acaba respingando neles também. Eu acho que ele tem que ter cabeça fria nesse momento, chamar a responsabilidade e fazer com que esse time jogue bem. Porque ele já mostrou que esse time pode jogar. E com a chegada de reforços, né, o Paulinho ainda não estreou, né, o Vitor Roque ainda está se adaptando. Mas Maurício está machucado. Maurício está machucado. Eu vou bater na tecla. Saiu os 2 líderes do time, que é o Gustavo Gomes e o Marcos Rocha. Esses 2 times, esses 2 jogadores faz uma diferença muito grande dentro de campo e fora de campo também, Renato. Agora, Ulisses, tem um detalhe. Eu imaginava que lá naquele clássico da cabeça de porco era a chance de rebaixar moralmente o adversário, que era o Corinthians. Não conseguiu. Aí vai pra final com o Corinthians depois de ter uma sobrevida no Paulista. Cabeça do quê, bebê? Cabeça de porco. Cabeça de porco. Vai ficar aqui, ó. Obrigado, Não bebê. foi? Aí vai lembrar desse jogo. E aí vem pra final, perde em casa pro Corinthians, não consegue reverter o resultado, desperdiça um pênalti. E no primeiro jogo do Brasileiro, o Botafogo ficou treinando, mas o Botafogo perdeu a Almada e perdeu o Luiz Henrique, que era quase metade do time. E era merecedor da vitória. Luiz jogou muita bola, concordo com o Edu. Muito bem. Jogou bem. Não é? O Ronaldo hoje está vestido de porquinho, aqueles landraços da fazenda do interior, rosa, porquinho rosa. Então é o seguinte, Renata, se você for analisar, o Abel, eu concordo plenamente com o Marcão, cara. Eu tô fechado com o Marcão nessa opinião que o Marcão deu nas redes sociais, com o Edu. Porque, cara, o Abel tem que ir para a coletiva e explicar o que está acontecendo com o time dele. Não a torcida, o sol, a bola é redonda, a imprensa. Não! Quem está perdendo, quem perdeu o Paulista foi ele, entendeu? Quem não jogou bem no início do Brasileiro foi o time dele. Quando ele ganha, a gente aplaude, que nós já falamos bem do Abel aqui. É um negócio absurdo, mas nessa ele tá errado. Mas nesse ano de 2025, vocês acham que o Palmeiras jogou, talvez contra o São Bernardo, uma única boa partida só? Não é pouco? Guarani. Muito pouco. Contra o Guarani e São frágeis, Bernardo, né? são adversários mais frágeis, né? Ô, Rê, o Abel, aqui tá um grande fã do Abel, um cara que sempre elogiou o Abel Ferreira, acho um grande cara. Eu não precisa soprar pra morder, não, irmão. Vai direto no papo eu tô falando a reto, grande velho. verdade. Dá uma Juvena do segurada aí. caramba. Vindo do Tá com Nordeste, medo, vai dar opinião? Só que Tá com medo da opinião, velho? O Abel ele tem que virar uma chavinha na cabeça dele. Abel, você é um funcionário do Palmeiras. Você não é maior do que o Palmeiras. Boa, você aí não é sim. maior do que o torcedor. Aí você sim. recebe um salário nível europeu para treinar o Palmeiras, para o Palmeiras jogar bola. Merecido. E o Palmeiras não está jogando bola. O torcedor
paga um ingresso caríssimo pra ir no estádio, pra assistir o seu time apoiar. Aí sim. Então, Boa, Moranguinho, uma salva de palmas pro Moranguinho do Nordeste. Ele só funciona tomando uma pressão, senão o não Abel tem vai. que colocar no lugar dele de funcionário do Palmeiras. Isso. Porque ir na coletiva e querer ditar regra pra torcedor, não vai rolar. O torcedor já tá incomodado, que o time não tá jogando nada, o time que você treina. Aí você vai na coletiva e vai descascar o torcedor, tá de brincadeira, Agora, cara. Não tá Renata, mais afim, pede, vai embora, vai Perguntar pra embora. quem jogou futebol, né? Pode perguntar, doutor. Tô aqui pra responder. Então podemos ir embora. Vamos embora, Juvenal. Deixa eu fazer a panela dele. O doutor, dá uma segurada, você vai tomar um carrinho já, hein? Tá passando o tempo. O Edu que jogou e é o representante aqui. Na coletiva, depois do jogo que ele retirou o Veiga, ele primeiro falou, preciso mais do Veiga. Ele expôs o Veiga. Aí o Veiga vai, bate o pênalti, erra o pênalti. Aí ele substitui o Veiga nesse jogo, porque se ele por acaso empatasse, teria decisão por pênaltis. E o Veiga não estaria em campo. Então, isso não cria desgaste? Já não é o começo de um atrito dentro do elenco? Eu acredito que sim, doutor. Você fez uma questão bem enfática e a gente acredita que sim. Essas atitudes, isso é ruim para o Abel dentro do elenco. Isso acaba trazendo desconfiança perante os jogadores. Porque você tira um dos melhores jogadores do seu elenco, do seu time, né? Porque, você acaba de perder um pênalti, você vai e tira o cara numa final de campeonato. Nesse jogo, ele tira o Veiga também. Colocou o Felipe Anderson pela primeira vez como meia, né? Entendeu? E até que entrou bem. Né? Mas você tá muito calmo pra quem tá... A torcida tá gritando. Perdemos o Mundial. O Abel só tem que colocar de novo a cabeça no lugar e focar no treinamento e focar no seu time. A cabeça fria e o coração valente. Esquece torcida, esquece imprensa. A cabeça de quem? Do porco? Não, só pra... A cabeça dele... Você não vai falar nada desse barro sintético. Vai ter que colocar a cabeça dele de campeão. Barro sintético é outra coisa. Isso não é terra, é cortiça. Para de Isso ser é modernidade, Ronaldo. Você não sabe o que é isso aí. É só a estreia, viu, Dracena? Ele tem Agora que colocar imagina a que é uma cabeça de rodada campeão. só de brasileiro. Imagina que tem mais 37. Mas essa questão do elenco que o Marco citou, desde o início, porque ele já pediu reforços. O Lucas Evangelista chegou, já foi de titular, ou seja, o que estava aqui não estava bom. O Vitor Roque é a mesma coisa, Isso a é um gente negócio entende. muito louco. Mas ele já chega, ele já começa a mudar, ou seja, insatisfeito. Mas o Aníbal com o que Moreno aqui não estava à estava. disposição, né? Não, tudo bem, mas ele assim, insiste. o Lucas Evangelista já chegou titular. Mas ele insiste com um jogador que não tá jogando nada. Que é o Facundo Torres. Nada. Isso é verdade, Lê. Mas aí O tem cara que é ver quem titular do pediu, time Facundo. dele. É verdade. Agora, Cicinho, você que está bem neutro nessa história, como que você vê Porque nós esse... não estamos em crise. O Evangelista só entrou porque o Quem Aníbal estava será que está machucado. mais em crise, Palmeiras ou São Paulo? Acho que o Palmeiras. Não, Palmeiras não. A questão é a seguinte, o treinador, esse abençoado do Abençoado, Palmeiras, como é que é? o Abel, O Abel. porque assim, ele não assume que ele erra. Então, o Palmeiras, ele não sabe perder. É Homer Simpson, a culpa é minha, eu boto Exatamente, o que eu é o quiser, Zangão, é o Gargamel aí. Então, o que Gargamel. acontece? Perdeu, vai e fala, olha, o time jogou mal. E o Abel, ele não tem essa postura. Ou ele ataca a imprensa, ou ele... Tenta tirar o foco. Ele tira o foco, então é só assumir que o time não está jogando bem e acabou, Abel. A imprensa também não é boba. A imprensa A gente não tem faz gol, futebol. né? Não erra gol. Exatamente. Todo mundo tá vendo que o Palmeiras está jogando mal. Então não precisa dar aula pro rapaz que está fazendo a pergunta da maneira que o Palmeiras deve jogar. Você sabe a maneira que o Palmeiras deve jogar. E o Palmeiras não está jogando bem já desde o final do ano passado. Então, prepara o time bonzinho, porque senão vai passear no Mundial de novo. Se você chegar até lá. O que é isso? Coisa, hein? Abel Ferreira, quem diria sendo questionado, não é? Agora, Everton Guimarães, a gente vê que Jogou realmente... no Real Madrid aqui, Não, viu? o que Jogou eu... no Real Madrid. No Real Madrid, o Cicinho. E amigo do Beckham, hein? Cheiroso, não era igual esses cavalos aqui, não. Você é mais bonito que o Beckham. Cheiroso. Hã? Você falou que você é mais bonito que o Não, Beckham. eu fui uma vez colocar o estilo dele, uma meia até aqui, chinela havaiana. Pensa numa coisa ridícula que ficou. Não tinha o shape, né? Não, a touca Todo caída mundo que tem parecia seu um mau gnomo. dia, a sua escolha errada. Agora, Everton, quero saber sobre o Palmeiras, a sua opinião. Eu concordo, faz tempo que o Palmeiras não pratica um futebol atrativo. Aquele que normalmente o Abel Ferreira e seus comandados utilizavam. Renata, tem duas coisas que eu quero falar. A primeira delas, eu vi muita gente dizendo, mas o repórter não tem que emitir opinião. Ele foi perguntado pelo Abel, ele respondeu. Quem tem que responder de fato é o Abel. Foi incondicional, tá?
Incondicional. Agora, tem um detalhe. Isso vale para o Abel, para a Leila, para a torcida do Palmeiras e para todas as outras do Campeonato Brasileiro. Eu entendo que aquele período de Flamengo sobrando, Palmeiras sobrando, Botafogo sobrando, Atlético sobrando, Cruzeiro que gastou muito sobrando, aquele tempo, para mim, acabou. Eu acredito que esse Campeonato Brasileiro não vai ter time sobrando, nem o Flamengo com o elenco que tem. Então é o seguinte, a torcida do Palmeiras precisa se acostumar com outros adversários que vão dar calor. Porque o Corinthians se reforçou, o Cruzeiro se reforçou, o Atlético se reforçou, o Bahia se reforçou, o Fortaleza se reforçou. Então, para de achar que o Palmeiras ainda está vivendo aquele período que ele e o Flamengo eram os protagonistas. São favoritos? Sim, mas protagonistas sobrando no Campeonato Brasileiro, acho muito pouco provável que isso vá acontecer. E, com isso, o Abel precisa se acostumar como treinador de um time que é protagonista, mas para mim não vai sobrar, com as perguntas nas coletivas. Porque com adversários mais fortes, a tendência é de que ele seja mais questionado pelo fato de gastou 500 milhões de reais e ainda não tem um time que vai sobrar. Então ele vai ser questionado. Se toda vez que ele for questionado ele der porrada na imprensa, aí de fato vai ser realmente um grande problema na vida do Abel e de quem está do lado de cá para analisar, para perguntar e para questionar e para comentar, enfim. Quero analisar mais esse momento do Palmeiras, porque realmente é inexplicável, não é? Como que o Palmeiras ainda não apresentou um futebol diferente do que a gente tem acompanhado. Antes, Chico Garcia tá